Gente, eu tô aqui apaixonada com esse diálogo de Jesus com a samaritana. E sabe quando você quer pôr uma cadeira assim do lado? Você se imagina assim, colocando a cadeira do lado e olhando, observando esse amor, esse cuidado que Jesus teve ao se aproximar dessa mulher, né? Ao se revelar para ela, a forma que ele foi tão amoroso, né, tão gentleman, vamos dizer assim, né? Porque é aquilo, aquela mulher, eu fico imaginando assim, ao mesmo tempo que ela teve aquele privilégio absurdo, que foi um privilégio, né, digna de rainha, digna de noiva do Cordeiro, tá, querida? E ela assim, com todo o cuidado que Jesus teve, porque óbvio, Jesus vê o coração dela, Jesus já estava vendo como onisciente o que aquela mulher estava passando. Não estou aqui retratando vitimismo, socialismo, colocando a sociedade, pregando, não, nada disso. Mas como a Bíblia fala que Deus vê o coração, e óbvio que por isso que Jesus, ele marcou aquele encontro divinamente com aquela mulher, a sós, né, um encontro íntimo, pessoal, porque primeiro assim, ela já era totalmente rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que era rejeitada pela religião e provavelmente ela era rejeitada também pelo próprio namorado que ela tinha, porque ela já tinha tido outros esposos antes, ou seja, outros homens antes na vida dela. Então, para aquela época, uau, né? Que isso, não pode, porque, né, a santidade não rola ali. E óbvio que Jesus, ele vendo o coração, vendo o que o homem não vê, vendo o que a sociedade não vê, vendo o que a religião não vê, ele se aproxima daquela mulher com o máximo de cuidado, com a humildade que reflete a coroa de glória do próprio rei que ele é. E eu vejo assim que o cuidado dela também, né, em tipo não expor ele, olha, como assim você está falando comigo sendo homem e judeu, né? Olha, eu já não quero causar problema para você, porque não era à toa que aquela mulher ia que a Bíblia fala uma hora sexta, né? Tinha dois horários que as mulheres buscavam água, de manhã e à tarde, quase de noitezinha, porque o sol já não castigava tanto. E ela escolheu exatamente um horário onde ninguém podia vê-la, ou seja, ninguém podia ficar julgando, porque provavelmente ela já teria ido esses horários também junto com outras mulheres e ela já estava o quê? Ferida, ela já não queria mais estar naquele ambiente de rejeição. Aquilo já não fazia bem para ela, então ela quis estar só. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, que bom, né? Que ela quis estar só, porque sorte foi a dela, que no momento exato onde Jesus se aproximou e exatamente revelou àquela mulher algo que, não estou discriminando outras pessoas, nem falando aqui das outras mulheres, né, o qual a rejeitava provavelmente pela situação moral dela, mas eu posso dizer que ela foi a mais das privilegiadas das mulheres naquele tempo. Foi a primeira vez que Jesus nos evangelhos, né, nos evangelhos, e aqui João retrata isso, escreve isso como uma revelação em primeira mão de Jesus àquela mulher, né? E nessa conversa, nesse diálogo todo, quando ela quer dar água, né? Quando ela fala, poxa, já pensou? Eu não consigo imaginar, cara, a alegria que vai ser de não poder vir aqui mais, não precisar vir aqui mais, né? Nossa, vai ser bom demais se eu beber dessa água. Imagina essa mulher pensando ali enquanto Jesus falava, que a gente tem essa capacidade, tá? Uma palavra soltou ali, a gente já pensa um monte de coisa lá na frente, né? E ela foi visionária. Ela falou, uau, se eu beber dessa água, não preciso mais vir aqui. Vai ser uma evolução dos poços. Já pensou? Só eu não vou precisar vir mais aqui nesse sol quente pegar dessa água. Ela estava falando de uma água natural, real, ou seja, a água que a gente bebe, né? Ou seja, a água que a gente bebe para saciar a sede. E Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de algo bem acima daquilo que o homem podia ver, né? Algo que a própria Bíblia fala, nem o coração viu,
nem na mente de ninguém entrou o que Deus tem preparado para a gente. Ela estava recebendo em primeiríssima mão, né? Ou seja, informação privilegiada, tá? E eu acho assim, por isso que eu coloquei uma cadeirinha do lado ali, fiquei aqui maravilhada, fazendo meus manuscritozinhos aqui, né? Já deu umas 3 páginas, mas eu fiquei maravilhada com esse diálogo, gente, e me despertou também, né? Não só esse amor, esse carinho, essa adoração qual o próprio Deus ele deseja, né? Ser encontrado também, e outros pontos da revelação, né? Da intimidade de Jesus, né? Já pensou, Jesus tinha tanta gente ali, talvez, que ele podia se revelar, né? Tantas pessoas né, privilegiadas, e ele foi logo se revelar para uma pessoa que não tinha tanta moral, para uma pessoa que realmente talvez não merecesse tanta confiança, assim, o que eu vou falar o que para essa mulher aqui, sei lá, daqui a pouco, né? Talvez fosse isso mesmo que Jesus queria, porque foi o que deu. Depois ela saiu falando para todo mundo sobre Jesus. Mas antes disso, essa revelação ela me chamou uma atenção, né? Porque logo que ela revelou a verdade dela, ela também quis pôr uma cortina e levou Jesus para um diálogo político, né? Ou seja, retratando essa dor dela. Ela já tinha aceitado a dor, ela já tinha aceitado a verdade dela. Por isso ela expôs: Jesus, é isso mesmo, eu não tenho marido, esse rapaz que está comigo não é meu marido. E Jesus disse: você falou a verdade. E depois que ela falou a verdade, ela quis direcionar o Senhor Jesus para uma história, né, para uma desculpa religiosa. Porque os judeus dizem, né, que só pode adorar em Jerusalém e tal. E aí foi quando Jesus fez uma revelação maravilhosa para ela, né? Não já entrando por esses panos de fundo de deixa o político para lá, deixa o religioso para lá, vem aqui só eu e você conversar sobre esse assunto aqui. Olha, eu vou te falar algo muito interessante. O Pai, aí foi Jesus já se revelando como o Pai, né? Procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, ele tinha achado alguém ali na frente dele, né? Que tinha dito a verdade, que de fato disse que adorava o Senhor Jesus e esperava por esse Messias. E logo que ele falou aquilo com ela, de uma forma tão marcante, ela simplesmente deixou o cântaro dela e foi falar desse Jesus, foi falar desse Deus, aonde busca pessoas que de fato queiram adorá-lo em espírito e em verdade. E ele não disse assim, para aquelas pessoas que já foram, né? Não, é para quem, e agora é a hora, é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. E tanto que ele frisou isso no finalzinho ali desse capítulo 4, né? Onde ele diz que às vezes a gente espera por momentos propícios para falar, para compartilhar, e aquela mulher, assim que ela recebeu, né, como se ela tivesse acabado de receber aquele pão, ela já foi compartilhar, né? E isso que o meu coração queimou agora nessa manhã, de estar compartilhando isso, porque se uns se comportam ou são como Nicodemos, outro como a samaritana, outro como João, como apóstolo, não importa. Jesus não deixou esse legado na mão só de discípulos, apóstolos, pastores, evangelistas. Ele deixou para aquele que crê, ele deixou para aquele que acabou de receber, larga o cântaro e vai falar. Então ela largou o cântaro. Ela não quis saber se ela foi buscar água, ela não quis saber da sede, ela não quis saber do sol quente, ela não quis saber mais da água real, que mata a sede. Ela quis saber da água insaciável, a água que de fato é eterna, da água que ela de fato não ia precisar voltar ali para estar de novo naquela luta da sociedade, porque mudou alguma coisa aquela mulher, as pessoas deixaram de julgá-la, a religião deixou de julgar, a política deixou de julgar, não, mas ela foi outra pessoa. Ela passou a não se importar mais com o que as pessoas falaram com ela.
Ela passou a não se importar mais com julgamentos. Ela passou a não importar mais pelo que ela buscava, inclusive. Ela não quis nem saber pelo que ela buscava. Ela largou o cântaro dela. Ela ia se importar mais com o que as pessoas iam pensar ou falar dela. Aí que está o segredo. Quando a gente toma dessa água, sacia a nossa sede, acabou. Acabou. Não tem mais o porquê você se preocupar com o que as pessoas pensam ou falam de você a partir do momento que você sabe o que você está ingerindo, sobre o que você está alimentando. Tá bom? Só para compartilhar mesmo.